Esse dá. Deu certo. Professor, eu acho. 220, 110. 110 é mais problema. Mais caro. Mais caro, 110? O 110 o fio é mais grosso. Trazido na folha. Não tem, uma folha preta. Não sei se o professor vai sentar aí. Não, tentei pouquíssimo, gente. Você data ali, professor, carrega. É que eu encontrei ele ali embaixo. Isso aqui tá. O professor, carrega. Se eu acho ele lá. Você quer ver? Acho que vai aí, né? Não sei. Boa tarde. Tudo certo? Não, calor, chuva. Ontem a gente começou a ler algumas introduções das obras do Zizek, pela ordem cronológica, né? Tinha separado 3 introduções para a gente ler, mas acabamos não conseguindo terminar as 3. Uma é do livro Alguém Disse Totalitarismo, só para pontuar algumas questões acerca da organização e da difícil percepção
de algumas manifestações, alguns fenômenos aí que parecem que são violentos, que são totalitários, que são exploradores, que são opressores, mas que no final das contas se apresentam como uma falta de autoridade, uma falta de poder, uma falta de aplicação do poder. A difícil dificuldade de se organizar, e falando um pouco também do trotskismo quântico, a ideia da separação da organização, quase toda a esquerda, em se dissolver, em se desenlaçar, é um problema muito difícil. Também falamos um pouco nessa introdução sobre as concepções, como que a gente lida hoje ainda com a questão com a negatividade concreta, material do mundo, né? Como que a gente percebe o Holocausto, né? Por exemplo, são 5 formas, né, que o Zizek apresentou para a gente, que corresponde aos 5 capítulos do livro. A primeira forma é como se fosse o destino da modernidade. A outra forma era que o Hitler e o nacionalsocialismo era o mal absoluto. A outra forma é que era, na verdade, uma forma da esquerda agir, e sempre quando a esquerda age, ela acaba caindo nesses problemas, né? Quando a gente encontra alguém que fala que a esquerda tenta sempre forçar as coisas através da violência, por meio da imposição da força, e como a gente percebe no quinto caso que o Zizek fala, dos estudos culturais como totalitários. Acho que a gente pode expandir essa noção e falar que os coletivos de minorias e os coletivos étnicos, os coletivos que na verdade quantitativamente são a maioria, eles abusam da força, do poder, dessa diferença que eles têm da maioria para impor certas vontades, né? Que a gente sempre ouve isso, o movimento feminista é totalitário porque quer transformar o mundo do ponto de vista das mulheres, que o movimento negro é totalitário porque eles querem garantias iguais, né? Estranho, garantias iguais e uma compensação da herança histórica, do massacre da herança histórica. E os comunistas são muito nervosos porque na verdade eles não são donos do meio de produção e querem socializar tudo justamente porque não tem nada e quer roubar dos ricos, vamos dizer assim. E essa lógica meio que é o padrão que a gente ouve, infelizmente, cada dia mais hoje, né? Atualmente. Depois a gente passou para o outro texto, para outra introdução. O livro chama Bem-vindo ao Deserto Real, um livro de 2002. Alguém disse totalitarismo de 2001. Eu tinha falado ontem que era de 99, mas é de 2001. Nesse livro de 2002 são 5 ensaios sobre 11 de setembro, né? Não envolve só 11 de setembro, mas envolve também uma política internacional externa, principalmente dos Estados Unidos, em conseguir formar um terrorista, a figura do terrorista, como caracterizar o terrorismo, como construir esse inimigo comum, e convergir nele todas as forças negativas de uma sociedade, né? Como no caso da figura do judeu no nacionalsocialismo, né? Parece que só essa peça, esse terceiro intruso, só se essa peça fosse excluída da sociedade as coisas se resolveriam, né? Como é a figura hoje do terrorista e principalmente do terrorista muçulmano, né? Na época de 2002 esse discurso era um pouquinho mais acentuado, né? A gente falava de muçulmanos, os filmes Hollywood e tudo mais usavam a figura dos filmes muçulmanos, que era antes com Rambo, James Bond, essas coisas que usavam a figura do agente soviético, espião. E além disso, como que
a abertura depois do Muro de Berlim, né, depois da queda do Muro de Berlim, como que a abertura pós-90 e a chamada democratização do leste europeu foi recebida, né, na visão e nas análises que o Zizek faz. Em tudo isso ele está tentando passar uma crítica à ideologia liberal, né? O prefácio que a gente leu chamava Tinta que Faltava. Ele estava querendo dizer que, na verdade, contando uma história, né, uma piada, de que o sujeito foi para a Sibéria trabalhar e ele ia ter que mandar uma carta para os amigos dele, né? E se fosse tudo que ele escrevesse na carta fosse escrito de tinta azul, ele é porque é verdade. Se tudo que ele tivesse escrito na carta, ou que ele tivesse escrito na carta de tinta vermelha, quer dizer que era mentira, né? Ele foi para a Sibéria, um pouco tempo depois ele volta e escreve em vermelho, em azul, né? Assim, é muito legal a Sibéria, todo mundo trabalha na hora certa, todo mundo tem todos os direitos garantidos, tem mulheres para todo mundo, tem bebidas para todo mundo, é muito divertido aqui, passa filme todo dia, tem comida gourmet e tudo. A única coisa que não tem aqui na Sibéria é a tinta vermelha. Ele está jogando isso porque a própria referência ao signo, ao significante ali no caso, já faz que toda a carta, a letra que ele escreveu seja vista invertidamente. O que ele quer dizer é que em duas oposições entre o vermelho e o azul, há um certo acordo tácito comum entre os dois que consegue descortinar a situação. É muito, por exemplo, o caso que ele dá também entre uma pergunta, né? Vocês preferem a democracia ou o fundamentalismo, né? É uma aparente pergunta, é uma falsa pergunta, porque é impossível a gente escolher o fundamentalismo. Então a gente cai na democracia como se fosse a única alternativa, mas que a gente sabe que a democracia, nesses modos como a gente entende, nos modos mais tradicionais, é o próprio fundamentalismo, né? É o próprio inverso dela mesma. A questão também que eu tinha citado como um exemplo, mais dois exemplos, né? Um exemplo é o problema da escola, das escolas ocupadas, né? Sempre quando alguma rede de televisão vai entrevistar professores, alunos, quer que seja, eles perguntam: você prefere que seu filho tenha uma aula regular, um conteúdo, com os professores trabalhando, tudo, ou você prefere que eles ficam ocupando as escolas, ato violento, sem proteção, sem saber o que vai acontecer e tudo? É claro que ninguém escolhe a ocupação, uma questão lógica de bem-estar, mas a própria negação da ocupação já faz que a gente aceita a educação regular, que também se apresenta como o inverso dela mesma. Se não houver ocupação, não vai haver educação com qualidade, educação nesses modos que foram apresentados na pergunta. Outro exemplo também é mais recente, e agora parece que está borbulhando, a questão do que o Zizek se manifestou com uma pergunta que fizeram para ele, né, se ele escolher a Hillary Clinton ou o Trump, né? E ele falou que votaria no Trump, e isso causou um certo alvoroço, mas se você não vota no Trump, você tem a Hillary, que também apresenta o próprio inverso, né, como se fosse um Trump também, né? Isso também é outro, como eles gostam de dizer com o Zizek, é outro curto-circuito lógico, né, dessas sentenças. Depois a gente ia ler, mas acabou não lendo, e infelizmente eu acho que a gente não vai conseguir voltar nesse texto. É o texto um pouco recente, né, 2011 eu acho, 2011, 2012, 2013, que chama Problemas do Paraíso no fim da história ao fim do capitalismo. Ele também divide o livro em 5 capítulos,
e a introdução é uma piada, né? É um desentendimento entre um garçom francês e um visitante inglês que vai pedir um prato, né? Um prato de comida. E esse visitante inglês tem um francês meio deficiente, e a hora que os dois vão conversar, um meio que não entende o outro, né? Isso é legal a gente fazer no quadro, né, para entender ali como é que funciona cada desentendimento, para deixar mais claro, mas acho que não vai dar muito certo agora. De qualquer forma, o texto é curto, está bem ali, né, está no caderninho, acho que não tem problema algum com isso. E assim a gente terminou o primeiro bloco, né? A gente tinha visto que a gente ia tentar trabalhar com 4 blocos. O primeiro, que acabou ontem no caso, é da introdução. Nessa introdução acho que o que fica claro e que vale de lição é a ideia do nó, pensar em nó, e quais são as influências do Zizek meio que fantasmaticamente apresentados, né? O Hegel, com a teoria do laço social, da dialética, de todos os movimentos que ele apresenta e constrói para a gente. O Marx, principalmente do ponto de vista da crítica da ideologia, da crítica do capitalismo, e alguns apontamentos que se poderia se entender como comunismo em diversos momentos de sua obra, 43, 44, 45, 46, 48, 57, 67, e o Jacques Lacan, da teoria psicanalítica, né? Principalmente com a influência que ele fez de Freud, claro, mas principalmente a teoria do Lacan mesmo, né? O que fica também de lição nesse primeiro bloco é uma certa cisão que o Zizek fez durante sua trajetória intelectual. Em 97, 98 para trás, como eu havia dito, tem uma influência muito forte do Jacques Alain Miller, que foi o gênio do Lacan, que trouxe o Zizek para trabalhar e fazer o doutorado com ele na França. E na seara política, não vou dizer escola, mas um certo grupo de pensadores ali, de políticos que se autodenominam democracia radical, né? Democracia radical, democracia agonista, né? E eu até ousaria dizer, mas do ponto do marxismo dos pós-althuserianos, né? Da teoria do Althusser para frente. Isso vale para tanto aqueles da New Left Review, Barry Anderson, Friedrich Jameson e os outros os culturais, né? Raymond Willis, essas coisas, quanto para os teóricos mais conhecidos na teoria política atual, né? O Laclau, Etienne Balibar, Alain Badiou e o Rancière. Pós-97, pós-98, o Zizek se aproxima mais de um teórico, filósofo, marroquino, chamado Alain Badiou. Alain Badiou tem toda uma construção, um livrão assim chamado Ser Evento, sobre como tentar formar um sistema filosófico, tentar reencarnar o idealismo, né? Ele também reescreve a República de Platão. Tem várias obras que tentam encaixar uma na outra para formar um sistema de pensamento. Dentre eles, ele defende a ideia comunista, né? A hipótese comunista é um dos livros dele, né? Na verdade é um artigo só, que ele vai tentar trazer o que seria a ideia comunista, essa hipótese comunista, como a gente conseguiria falar de comunismo hoje, que o comunismo hoje deve ter algumas correções para não ficar naquela mesmice do comunismo operário, do comunismo sindical, do comunismo mais da prática, mas também não ficar só no teoricismo, né? Como alguns veem a escola de Frankfurt, né? Isso foi um lado do Badiou. E ao mesmo tempo ele abandona de certa forma algumas das lições do Jacques Alain Miller, começa a tentar procurar o Lacan de uma maneira mais direta, né? Sem um atravessador, sem um comentador
no meio. Claro que ele dialoga com vários pós-lacanianos, lacanianos, como a Judith Butler, até mesmo Foucault. Ele tem um debate muito forte com Deleuze, com alguns linguistas, Jean-Claude Milner e esses caras. Então essas mais ou menos são as duas lições que ficam, né, nesse primeiro bloco. Vocês têm alguma pergunta? Eu sei que a grande maioria não veio ontem, mas vocês têm alguma pergunta, alguma sugestão, crítica? Não? Ah, você tem, não? Então a gente pode tentar começar. Próximo bloco. Então, o segundo bloco é o bloco do Hegel. Eu queria chamar a atenção de vocês porque, como eu havia dito na estrutura das nossas reuniões, todo bloco que tem um nome próprio, que é o Hegel, Marx e Lacan, a primeira reunião vai ser basicamente sobre esse nome próprio. Por que isso? Porque é só a partir de uma certa noção que a gente faz desse nome que a gente consegue andar para frente nesse caso. E se a gente pegar o Zizek direto e trazer o Hegel num cenário em que pouca gente lê Hegel e o Hegel perde sua importância hoje, né? Lógico que tem a parte da dificuldade, tem a própria apropriação, as leituras que se fazem de Hegel, a gente acaba perdendo muito mais do que ganhando. Talvez a aposta aqui nas reuniões seja aprender de uma forma um pouquinho mais rigorosa o que o Hegel tem a oferecer para a gente, e para depois, se a gente se sentir livre, à vontade de ler o Zizek por essas vias, a gente faz. Senão, não compensa, porque senão a gente vai acabar lendo só a parte do Zizek que ele fala do Hegel, e não sei se vocês já perceberam, o Zizek é uma coxa de retalhos, né? Ao mesmo tempo que ele fala do Hegel num parágrafo, ele está falando de Walter Benjamin de outro, ele está falando do Marx em outro, ele está falando do Freud em outro. Então fica um pouco complicado, né? A gente parte do Hegel hoje, tenta trazer o que o Hegel tem para oferecer para o Zizek, trazer o que o Hegel tem para oferecer na construção que o Zizek faz, qual que é a posição, a localização do Hegel no nó borromiano. E para as outras duas reuniões, que acabaria o segundo módulo, tem dois textos. Um texto é do livro Sujeito Incômodo, de 99, que é o livro que ele revisa aquelas questões e muda, né? Se aproxima ao Badiou e abandona um pouco o Jacques Lamillet. Do Sujeito Incômodo, de 99, saiu esse ano pela Boitempo. Esses livros são três partes, né? Como eu tinha falado também ontem, que é Heidegger e Kant, o outro é Badiou e os pós-althusserrianos, e depois o Judith Butler e Foucault. Na primeira parte, o segundo capítulo da primeira parte chama O Sujeito Incômodo Hegeliano. Justamente por isso que o livro se chama Sujeito Incômodo, né? Não sei se vocês perceberam no sentido de nó, com aqueles dois princípios, né, da não complementaridade e da transição imanente, que nos próprios títulos dos livros do Zizek a gente consegue já perceber, né? Por exemplo, Mais Sublime dos Histéricos, Hegel com Lacan. Se a gente junta o Hegel e o Lacan, o que na verdade está sobrando ali é o Marx. Então é como se fosse uma leitura do Hegel com o Lacan do ponto de vista do Marx e do marxismo. Quando o Zizek fala do menos que nada, Hegel e a sombra do materialismo dialético. Materialismo dialético já indica o Marx, e o Hegel e você tem a referência ali do Hegel e do Marx ao mesmo tempo. Então quer dizer que a gente vê o Hegel e o Marx, a relação Hegel e Marx, do ponto de vista do Lacan. Inclusive o último texto que a gente vai falar ali, que é o sintoma, objeto A, sujeito barrado, que é na última reunião talvez, é desse livro. Então essas referências, esses dados podem ajudar a gente a entender e fazer
essa passagem dos nós, né? Por exemplo, o sujeito incômodo aqui chama sujeito incômodo o centro ausente da ontologia política. Percebo que aqui também há uma certa referência, né? Aqui eu acho que poderia ser a referência aos três, né? Sujeito incômodo como Hegel, sujeito incômodo hegeliano, e o centro ausente da ontologia política é uma referência, né? Não são três, é uma referência à democracia radical, né? Ao Claude Lefort, a Chantal Mouffe-Laclau, né? Que entendem, né, a democracia como disputa de posições institucionais, né? O centro do poder o poder está vazio, né? É uma frase também bem conhecida desses teóricos. Claude Lefort, A Invenção Democrática, foi um dos livros ali que mais influenciou esses teóricos. Então ali, o sujeito como hegeliano e o centro ausente da ontologia política mistura uma teoria política, um marxismo e um hegelianismo ali. Então, o que ele vai tentar fazer do ponto de vista da psicanálise também. É claro que não é uma coisa direta, né? É uma coisa bem sutil e bem misturada, né? Por exemplo, o centro ausente da ontologia política, a gente pode, como exercício, trabalhar o centro ausente naquele sentido que eu ia falar do totem e tabu, da origem da comunidade, do Moisés do monoteísmo, esses textos, né? E o sujeito incômodo, a gente pode pensar nas três acepções, né? Um sujeito incômodo, porque o sujeito, ou na linguagem hegeliana, né? O sujeito, na introdução à fenomenologia, ele é tanto substância e quanto sujeito. No prefácio à fenomenologia do espírito, Hegel diz: a gente tem que aprender a apreender o espírito não só como substância, mas também como sujeito. Talvez isso seja um sujeito incômodo, né? Percebam que não só e o mais também articulam os dois de uma maneira tensa, né? De uma maneira antagônica, uma certa tensão entre os dois, né? Se a gente pensar a história, no caso, como substância, como materialidade, processos e práticas e qualquer coisa que seja, a gente acaba perdendo uma capacidade de, vamos dizer assim, de declarar ou de produzir um discurso sobre ela, de certa forma. Se a gente pensa que a história é um sujeito, a gente perde toda a experiência dos fatos históricos e aí não consegue fazer nada além de um discurso, vamos dizer, um discurso que tem o seu conteúdo mais vazio de correspondência material, né? Isso talvez pudesse ser o sujeito incômodo hegeliano. Tem outro problema também, que em inglês e francês também, sujeito não quer dizer só agente e assujeitado, né? Também quer dizer como tema. Quando fala matéria, né? Pode ser assim, a matéria, disciplina. Então, também é um problema assim, né? O sujeito, na própria acepção da palavra em francês e em inglês, também não é só substância, mas também sujeito. O sujeito como agente, aquele que age, não, eu faço alguma coisa, esse eu é o sujeito da frase. O sujeito como assujeitado, de súditos, né? A gente é sujeito por causa de um poder que controla, nos dita alguma coisa, nos impõe uma certa ordem, um certo nomos, né? E sujeito como tema, né? Como os dois juntos, né? Uma certa tensão, cada um com seu lugar, com interpenetrações e tudo mais. A gente tem um problema com o sujeito incômodo, que é também o capital. O Marx nos Grundrisse, em 1857, e no Capital também ele fala que o capital é a personificação autômata das relações de produção, que quer se valorizar. É um valor que se valoriza. Ou, como ele diz lá, é um sujeito automático. O sujeito automático é um sujeito não consciente que tem como motivo e como finalidade última apenas se valorizar, passando por cima dos seus próprios limites.
Tem outra frase bem conhecidinha do Marx que chama o capital impõe seus... O capital é o limite do capital. A gente pode pensar isso de duas maneiras, né? Que o capital barra ele mesmo. Se a gente ganha com a produção, a gente perde com a circulação e essa conta acaba não fechando. Mas que o capital, isso por um lado, né? No outro lado é que o capital consegue construir e atualizar repetidamente, constantemente seus próprios limites, né? Sempre empurra para frente e tenta dar um jeito de tirar algo dali, nem que custe a extinção do universo. Beleza? Nem que custe a extinção do universo, mas ele quer fazer isso. Então tem um sujeito aí também na área do marxismo. Na psicanálise lacaniana também tem um outro problema do sujeito, que a gente traz lá do Descartes, né? Aquela famosa frase, né? Penso, logo existo. Se a gente abrir um pouco mais essa frase, a gente pode colocar assim: eu penso, logo eu existo, né? E o eu penso seria o agente da sentença, e o logo eu existo não seria um agente da sentença, seria o predicado da sentença, seria o objeto da sentença. Então, pela essa lógica tosca, um eu não pode ser igual àquele outro eu. São dois eus diferentes. E aí começa todo o desenrolar do sintoma e tudo que a gente fala, que chama hipótese do inconsciente, né? Em francês é claro, porque usa o G, né? Tipo, G, né? J-E, e usa o moi. São outras coisas, igual a e mi também, né? Acho que, não sei se dá para usar assim. Em português não são todos os casos, né, que dá para fazer isso. Por exemplo, eu falo assim, ela viu ela. Não dá, né? Fica estranho. Eu uso ela viu, né? Esse a é outra coisa que o elo, né? Você não viu, ela não viu ela mesma, ela viu o reflexo dela, vamos dizer assim. Então, nessas duas partículas do sujeito muda alguma coisa. Então, na verdade, existe um sujeito que é o que se costuma dizer de sujeito psicológico, e o outro que é o sujeito do inconsciente. Essa cisão, essa tensão também acaba criando duas regiões que, quando a gente pensa de uma só vez essas regiões, a gente consegue pensar no sujeito, sujeito como sujeito, não como mais G, não como mais moi, mas como sujeito. Que é o que costuma dizer na psicanálise lacaniana como sujeito barrado. É um S com traço, traçado. Por que ele é barrado, né? Porque a única maneira de ter uma relação entre esses dois sujeitos, para se formar esse sujeito com S maiúsculo, é por meio da linguagem. O problema é que o sujeito, o G, fala assim, né? O G não criou a linguagem, e o moi também não criou a linguagem. A linguagem está alguma coisa exterior a isso, né? Contrariando o lema, né, do Heidegger, né, que fala que a linguagem é a morada, o ser é a morada da linguagem. Não, a linguagem é a morada do ser. O ser é a morada da linguagem. Ser é a morada da linguagem. Para o Lacan é o contrário, né? A linguagem é a morada do ser. A gente mora na linguagem. Ou como o Lacan gosta de dizer, algo fala em mim, né? Algo pensa em mim, né? Que é como se fosse o lema do Descartes, do Freud, né? Chama Is denkt in mir, né? Então aí é o problema do sujeito barrado. Ele fala pela linguagem, mas a linguagem não é dele. Então há sempre algo que não consegue se conectar. Há sempre um excesso ou um resto. A gente já viu, né? Aquela ideia de resto indivisível, ponto opaco, coisa parecida. Há sempre um resto que não consegue simbolizar, que é insimbolizável.
E esse que é o grande problema, né? E se cria o problema entre o que eu penso, o que eu quero falar e o que eu falo. São sempre coisas diferentes. Uma frase bem conhecida do Lacan toda relação é um desentendimento, é um mau entendimento. Porque exatamente, eu quero falar alguma coisa para vocês, mas o que eu penso não é o que eu falo, e vocês com certeza não ouvem o que eu falo. Vocês ouvem o que vocês acham que eu falo. Essa é a diferença. Isso também vai contra a filosofia da linguagem, de certa forma, mais dura, que acha que a linguagem é um instrumento, né? A linguagem é um instrumento, como se fosse um aprimoramento, uma técnica que é usada. Para a teoria psicanalítica, de uma certa forma, o sujeito é um instrumento da linguagem, né? É um pouco o contrário. E aí eu acho que só por isso já dá para entender o sujeito incômodo aí, né? Porque se a gente não consegue falar o que a gente pensa, a única coisa que resta é um sintoma, é alguma coisa, uma patologia. E aí tem vários padrões, vou entrar nisso, que é o neurótico, o histérico, o psicótico, o perverso, né? São algumas formas de se relacionar com a linguagem e consigo mesmo. Mais ou menos? Mais ou menos? Tá. Então acho que a gente pode começar agora com o Hegel, é só para falar do título. Esse texto do Hegel aqui, ele é um pouquinho complicado. Eu precisaria de coração que vocês lessem ele, porque é bem difícil e vai exigir um pouco da criatividade até de vocês, porque não são definições, né, finais, são exercícios que o Zizek tenta fazer, sugestões, até algumas viagens que não necessariamente são do Hegel. A história do Hegel é um pouco complicada, mas vamos tentar lá. A primeira ideia é tentar localizar o Hegel dentro do ponto de vista daquela época em que ele viveu e de como as suas obras foram construídas naquele momento e como que chega para a gente até hoje. Só a título de exemplo, a Fenomenologia do Espírito foi publicada em 1807. Ela foi feita em 1806, mas ela foi publicada em 1807. Só em 1996 é que teve uma edição brasileira da Fenomenologia. Sei lá, um monte de anos. Quase 200 anos. Ciência da Lógica, a sua versão final é de 1818. São três partes, são 2 livros, mas são 3 partes. O primeiro livro acabou de sair semana passada. Ainda não está traduzido inteiro. Então, o que a gente tem, na verdade, é um semblante do Hegel, né? É um androide do Hegel. A gente não consegue ter uma ideia, uma noção de uma obra que consiga ter um início e um fim para o Hegel aqui. É um pouco complicado. Isso também não faz a gente menos, não tem uma crítica de juízo nesse sentido. Mas é para vocês perceberem a dificuldade de tentar estudar o Hegel para o português, para o brasileiro, no caso. Em 1770 ele nasce. Em 1770 nasceu numa Alemanha, que nem a Alemanha era, numa classe média, que não era nobre, não tinha uma ascensão muito grande, não era uma burguesia forte. Só restava para o Hegel, como um filho que era, estudar no seminário. Ele estudou na cidade de Tübingen, né? A tradução é Tumbinga. Ele estudou no seminário com um outro teórico chamado Schelling, e estudou também com o Hölderlin. Naquele momento, a única coisa que tinha, talvez, né, não a única coisa, mas o que tinha de interessante para ver era o Kant.
Kant é um teórico do século XVIII que estava construindo alguma coisa que serviu de uma base para o iluminismo, uma base para várias outras influências, né? Então esses carinhas, o Hegel, o Schelling, tem outro que é o Fichte, Hölderlin, Goethe, talvez, esses caras são quase contemporâneos. Eles são conhecidos mais ou menos como pós-kantianos, mas na teoria, na linha do tempo que se faz lá, é mais ou menos a parte do romantismo alemão, do idealismo alemão. O romantismo é mais da literatura, o idealismo alemão. Esses são os idealistas alemães: Fichte, Schelling e Hegel. Quando o Hegel tinha 26 anos, já estava em outro lugar, ele começava a ler o Kant, né? Na década de 70, em 1770, ainda não tinha a trilogia, não tinha a crítica da razão da faculdade de julgar, a crítica da razão prática, acho que não, né? 80 e pouco, né? E tem outros ainda, né? Porque ele vira, né? Ele morre em 804. Mas estava se estudando isso, e cada um queria se diferenciar de certa forma ali do Kant. Qual que era a ideia do Kant? O Kant tenta fundar, de certa forma, um sistema filosófico, uma grande narrativa, talvez. Uma de suas contribuições foi tirar o ser humano do ponto de vista da história natural e trazer do ponto de vista da antropologia. Trabalhou também com a ideia de moral muito forte e com o direito como uma moral coercitiva ali, né? Na metafísica dos costumes, a gente pode pensar que o original é Sitten, né? Escreve Sitten. Costumes ali naquele sentido que queria dizer moral e queria dizer direito. Tanto que são as duas partes da metafísica dos costumes. E o Hegel estava interessado em querer fundar um sistema também. Desde de 1798, 1800, 1801, 1802, o Hegel já tinha uma noção do que ele queria mais ou menos fazer. Tinha escrito alguma coisa sobre formar uma nova comunidade religiosa, comunidade autêntica religiosa, que não diz respeito só a uma igreja, um credo, mas na verdade era um laço social de comunidade. 1802, 1803, que ele começa a trabalhar o sistema de cidade, que são alguns textos que ele vai esquadrinhar o seu sistema. Em 1806 ele estava em Iena e, por um acaso, talvez, Iena foi invadida pela tropa de Napoleão, dos exércitos franceses, e naquele momento ele estava acabando de terminar de fazer uma introdução a todo o sistema de pensamento dele, que virou a Fenomenologia do Espírito, em 1807. Na verdade, a Fenomenologia do Espírito era para ser uma introdução. Eu não sei o que esses caras têm, como o Lukács e ele, que eles nunca conseguiram fazer uma obra inteira. O Marx também. O Capital era para ser 8 volumes, 7 volumes, e ele conseguiu fazer um, e o segundo já não era muito ele, o terceiro também não era. E ele não assim, conseguiu porque teve que abandonar certas coisas, teve que organizar outras. Então, a obra talvez mais interessante para a gente pensar é a Fenomenologia. Depois da Fenomenologia, ele começa a ser professor, vai para Nuremberg, depois ele chega, ele vai para Frankfurt, depois ele vai para Nuremberg, depois ele vai para Berlim. Eles ainda eram. Não, eles eram. Quando o Schelling foi para Berlim, e ele estava em Nuremberg. O Schelling foi para Berlim e aí deu a cadeira de Nuremberg para o Hegel. Aí depois o Hegel foi para Berlim e os dois ficaram juntos lá. Então, tá. Nesse momento ele começou a dar as suas leituras, né, as suas palestras, né, e estava tentando procurar fazer um livro que também era uma parte do seu sistema. Ele estava querendo dizer de ontologia, que era a ciência da lógica. Trabalhar com ser, com nada, com devir, quantidade, qualidade, essas coisas assim. E faz ciência da lógica em 1812. E em 1816
ele começa a tentar escrever alguma coisa que saiu como Enciclopédia das Ciências Filosóficas. São 3 tomos. E em 1820 e 21 ele escreve Filosofia do Direito também. Então, basicamente, o Hegel tem 4 livros, que a gente vai falar depois. E também tem as suas leituras. E acaba morrendo em 31. Pronto, essa é a história humana do Hegel. Então, só para revisar, passando de novo, é assim: Fenomenologia do Espírito, Ciência da Lógica, Enciclopédia das Ciências Filosóficas e Filosofia do Direito, ou Enciclopédia das Ciências Filosóficas no final, depois da Filosofia do Direito. As preocupações do Hegel eram as mais variadas, né? E o estilo dele também é muito difícil, porque aquela época era uma época de alto rebuscamento. Começamos pela primeira, então. Fenomenologia, ela na verdade é uma história, ou seja, ela é talvez uma epopeia, um conto de como o dado mais imediato para uma consciência pode alcançar, galgar, chegar ou se estabelecer em algum lugar a um saber absoluto. Aí começa o problema. Mas não para por aí, porque como um dado imediato alcança o saber absoluto, precisa na verdade de um ponto de vista externo a ele para tentar contar essa história. E o Hegel escolhe esse ponto de vista, o ponto de vista do absoluto. Isso é uma coisa também complicada, né? Tem várias distorções. Começa mais ou menos assim: um dado imediato para uma consciência, não tem corpo, não tem sujeito, não tem pessoa, começa a ser absorvido e começa a ser repetido e começa a ser entendido, começa a introjetar em alguma coisa, e essa coisa vai se aumentando e vai percebendo. Primeiro capítulo, vou fazer aqui o sumário do livro se divide em 8 capítulos. Eles costumam deixar assim, né? Que é certeza sensível, e percepção ou ilusão da coisa, entendimento, jogo de força, entendimento. E aí esses 3 formariam o que ele chama de inconsciência. E no capítulo 4 eles costumam notar assim, né? Consciência de si, razão, como é? É melhor, né? Nossa, tá horrível aqui, agora que eu vi. B, razão, C, moralidade, eticidade, cultura, trabalho com o Estado de Direito, uma coisa assim. E a DD, que é arte, religião e filosofia. E aí tem o final, o saber absoluto do capítulo. Vamos ver se deu certo. São 8. Então, a história na verdade se passa com um certo progresso, mas não um progresso linear, um progresso lógico, de como a gente consegue aprender as coisas, né? Por exemplo, eu tenho um dado imediato, mas eu não sei o que é. Eu não sei o que é porque eu nem sei o que eu sou, e eu também não sei o que é porque eu também não sei falar o que é, eu não sei nomear o que é. Então, a primeira ideia da certeza sensível é partir da materialidade mais concreta possível, ou seja, que a coisa existe ou que a coisa está ali. Para você, a única coisa que você consegue dizer é que você tem certeza que você sentiu a coisa. Você tem certeza que você consegue perceber essa coisa. Então, a certeza sensível o exercício que se faz é de uma assunção de um dado imediato.
depois dessa assunção do dado imediato, a gente pode perceber que se acontecer de novo, a outra cena, a repetição, se acontecer de novo, a gente consegue perceber e tentar nomear. Porque se aconteceu uma vez só, a necessidade de nomeação, de identificação é nula. É mais ou menos isso. Na percepção é isso, é quando a repetição do dado imediato aparece. E aí a única coisa que eu consigo, além da certeza de que ela aparece, é de que ela tem um espaço e um tempo localizado. Ela aparece aí, ela aparece agora, como o Hegel coloca na fenomenologia, um aí e um agora. Depois, eu posso perceber outros fenômenos e entender que há um certo jogo de forças, há uma certa lei ali. Por exemplo, se eu pego o giz e jogo para cima, ele cai. Ele joga para cima de novo, ele cai. Eu já consigo perceber que tem um deslocamento temporal e um deslocamento local, daqui para cá e de um tempo aqui, de um tempo para cá, e ele cai. Eu consigo tentar, a partir disso, tentar inventar ou criar ou descobrir eu acho que é o melhor, descobrir uma lei, né, que eu posso chamar de lei da gravidade e tudo mais. Então esses três, vamos dizer assim, quantificadores, eles compõem a consciência. Está muito abstrato assim, não tem muito o que fazer. Eles compõem a consciência. O problema é que agora, se a consciência está formada, a única coisa que ela não consegue ter é a certeza de si mesma. Porque se eu faço essas coisas tudo, eu não consigo saber que sou eu mesmo. Coisa meio... Só para mim ficar claro, a certeza sensível, percepção e entendimento não tem de um dado exterior a mim. Só que não, porque você não sabe o que é exterior a você, assim, né? Você não tem... Você não porque... tem a consciência de si ainda para perceber o que é isso, se é provindo da minha consciência mesmo, ou de mim, ou se é exterior. Então, eu percebo alguma coisa, eu não sei o que é, vem percebo alguma coisa, você entende? Percebo alguma coisa, aí tem a certeza sensível, porque é algo, e eu percebo alguma coisa aqui e agora, e que se repete, e tem um certo período, né? E essas três coisas constituem a consciência. Isso. Forma a consciência de si, só a consciência. Forma a consciência. Forma uma consciência. Isso. E a consciência, vamos dizer, vai fazendo isso, vai se englobando, aumentando, entendendo? Mas ela chega num impasse, né? Porque é a única coisa, vamos dizer, a consciência pode saber tudo nesse caso aqui. A única coisa que ela não pode saber é esse ponto opaco de ela saber dela mesma. Entendeu? Porque precisa de uma repetição, precisa de uma outra cena, precisa de um corte ali. O que acontece é que, se essa consciência já mais consolidada, já está meio formadinha ali, ela não consegue encontrar essa outra consciência, ela esbarra em alguma coisa. Para ela esbarrar em outra coisa que ela não consegue absorver, já que ela é a toda, a única coisa que ela pode se esbarrar e não absorver é outra consciência. Então é no choque de uma consciência com outra consciência que você tem a consciência de si. Ou, em outros termos, né? É na relação com o outro que eu me reconheço. Ou seja, a identificação, né? Ou, vamos dizer assim, a formação de um sujeito é com relação à ocupação de um espaço de um outro. É porque o outro me reconhece que eu sei que eu sou. Feio. Então, posso dizer assim, que a minha identidade depende de me identificar no outro fora de mim. Sua identidade depende de um outro. E ver como é, porque assim, nós vamos conversando, né? E aí bem toscão assim. E você já não é mais você, né? Porque você está sempre aprendendo e passando e tal. Então você sempre está se atualizando. Você nunca vai alcançar você mesmo. Você já está sempre te buscando ali, né? Você sempre... Eu falei isso também. Isso. É aqui na consciência de si que tem a famosa dialética do senhor escravo.
que o escravo precisa ver o Senhor, porque o escravo está numa posição que ele não pode se reconhecer e libertar, porque ele é um escravo, então ele é uma coisa. O Senhor é aquele que sabe, que acha que sabe que é ele, mas não pode fazer nada, porque quem faz é a extensão dele, né, que é o escravo. E aí nesse embate forte, como o Hegel diz, nessa tensão de morte ou de vida, é que pode surgir um sujeito. Né? Pode dizer, tem alguns que traduzem isso como consciência de o senhor escravo como consciente e inconsciente. Tem alguns que falam proletariado e burguesia, como alguns outros assim. Então aí que surge isso aqui. Né? Ele aqui, do AA, né, da consciência de si, que se ramifica em 3. Nossa, está muito feio isso aqui, tá louco. Se ramifica em 3. Ao estilo kantiano, né? Como um aluno de Kant. Consciência de si. Em 3. A história, depois da consciência de si, a fenomenologia, a história, ela muda. Ela não é mais uma história individual daquela consciência que vai progredindo, encontra o outro e se identifica. Ela já são várias consciências, com várias consciências de si, que entende ou que formam um laço diferente, uma relação diferente. E a moda do Kant, né? Das 3 críticas. Né? Se a crítica da razão pura é a ideia de uma epistemologia, né? Como conhecer, aqui o Hegel vai falar que essa parte é a parte da razão. A crítica da razão prática, que é a crítica do agir moral, né? Agir pelo dever, do agir, é aqui com a moralidade, cultura e eticidade. Isso aqui é a crítica do juízo, faculdade de julgar, faculdade de juízo, faculdade, dependendo da tradução, como que usa. Aqui é a arte, a religião e a filosofia. Essas 3 coisas são constituintes da consciência de si. Constituem a consciência de si. É que na verdade aí a gente precisa voltar um pouquinho e entender uma palavrinha chata pra caramba que todo mundo fala e que já cansou muito da gente, que é a ideia da superação, que é a ideia da dialética, que é a suprassunção, que é como que uma coisa vai se desenvolvendo dialeticamente, né, por meio de categorias e chega em outra coisa. Por exemplo, como que a consciência, a certeza sensível chega na percepção? Como que a gente faz isso? Só por um salto dialético. Se ela vamos dizer, se ela é monológica, ela faz uma função, ela vai ser monológica, fazer uma função para sempre. Então ela precisa de uma categoria para passar por meio dela para ser outra coisa, para se tornar outra coisa. Essa é a ideia de superação, suprassunção, sublevação, como é que você queira dizer? Do Hegel, né? Só que ao mesmo tempo que ela ultrapassa, ela tem as 3 características lá, né, Jô? Como é que é? Ela fala de superar, ser outro, voltar. Elevação, conservação e supressão. Ela não é essas 3 leis do Stalin, não, mas é assim, ela é a superação de alguma coisa, ou seja, a certeza sensível se transforma em percepção. Ela é a conservação de uma coisa, a certeza sensível se torna percepção, mas não deixa de ser ela mesma. Então aí, em vez de eu ter a certeza sensível, agora eu tenho a percepção e a certeza sensível. E elevação ou superação. E elevação ou superação, que é no primeiro caso, né? Aí, a partir dessas duas, a gente consegue ir criando. Né? Essa que é a ideia da dialética do Hegel, no caso. Então, sempre é isso, né? Por exemplo, a consciência não é a consciência de si.
consciência de si é uma superação da consciência nesses termos, mas que não impede da consciência funcionar, das coisas funcionar, de negar. Então, por exemplo, a crítica que se faz muito, que o Hegel é um teleologia, né? Ela não, logicamente, ela não faz tanto sentido, porque não está procurando um fim. Isso é primeiro, é um estilo de linguagem que ele está usando, um estilo literário, e isso, né, Nietzsche, Deleuze, eles podem ajudar, que eles criam, quem usa da arte consegue criar uma coisa diferente do tradicional. Isso porque logicamente uma não vai anular a outra, uma não vai se superar na outra para chegar, né? A verdade da certeza sensível não é a percepção, porque a certeza sensível vai superar e virar a percepção, e aí depois que virou a percepção, é como se ela tivesse nascido só para ser percepção, entendeu? Não faz tanto sentido forte. É claro que o jeito que o Hegel escreve dá margem para a interpretação assim, é possível fazer uma leitura assim, né? Meio que a gente acha distorcido também aqui no caso e tal, mas é possível, né? Lógico que a culpa é dele também, né? Não é só de quem estuda. Então, por exemplo, consciência de si, se ele vai pensar alguma coisa, é a razão. E tem várias, tá? Razão que observa, razão que opera e razão que unifica. Aí, se ele vai praticar alguma coisa, cria moralidade, se supera no estado de direito, na cultura, uma coisa assim, supera na eticidade, né, que é o pensar sobre o direito. Na arte, na religião, na filosofia. Só que cada um tem um campo específico e um não pode anular o outro por causa de estar sempre amarrado dialeticamente, né? Eu não posso dizer que a religião é uma arte tunada. Não posso dizer isso. Então esses na verdade são os três domínios, talvez, que a consciência de si, a consciência pode levar. São três caminhos. Né? Aí, a última coisa que o Hegel faz, né, é unificar tudo isso. Ele junta tudo isso e fala que tudo isso aqui é o saber absoluto. Fala que tudo isso é o saber absoluto. Aí problema, né? Saber absoluto não é o saber que sabe tudo. A estilo do Kant, isso também é vamos dizer, são injunções formais, né? Em um momento a gente falou do que é essa coisa, né? Até a gente está no saber absoluto e não sabe o que era aquele algo da certeza sensível. A gente está trabalhando de uma certa forma. A materialidade também muda, porque a percepção de um objeto, de materialidade de um objeto, muda. Dependendo da lente, da escala que você usa, você pode ver uma madeira de um jeito e você pode ver uma madeira com as fibras de outro jeito. Mas não deixou de ser a madeira. Pode ver até os elétrons na madeira agora. Então, esse na verdade é o saber absoluto. É como se fosse um conjunto numérico com todos os elementos. Com todos esses elementos, que pode surgir e que não pode surgir. E que tem uma certa consistência. Isso é mais ou menos o saber absoluto. Não é tipo o saber absoluto é aquele que sabe tudo, agora ele chegou tudo, o Hegel que é o onisciente. O saber absoluto é Deus, né? Não é mais ou menos isso. Então assim, e tudo que está entre essas coisas, todos que estão no interstício dessas coisas, é o que o Hegel pode chamar às vezes de espírito. Isso que é a ideia mais ou menos de espírito. Em inglês a gente tem um problema que o espírito, que é o Geist, foi traduzido como mind, como mente. E aí, estranho. Mas dependendo de como você aceita a mente, né? A filosofia da mente, por exemplo, não é a filosofia do neurônio. Ela tem algumas coisas, inter-relações e tudo mais, né? Então, se entender mente como esse jeito, talvez, beleza. Agora, se entender mente como protoconsciência, essas coisas assim, aí é uma merda. Então, isso é a ideia de saber absoluto. Tem vários problemas. Esse conceito de saber absoluto é infinito. E a gente diz infinito que é tudo aquilo que é muito grande que a gente não consegue contar. Por exemplo, infinito mais 1 é infinito. Infinito menos 1 é infinito. Porque não interessa quantos elementos tem no conjunto infinito, ele vai ser infinito. 2 vezes infinito é
infinito. O único jeito de eu aumentar o infinito é usando uma teoria lá, matemática, lá com campo, com essas coisas, de transformar agora vocês precisam me ajudar. A ordinalidade para cardinalidade. Eu posso cruzar esses números infinitos dentro deles e eu criar um conjunto maior, um infinito maior que um outro infinito. Essa é a única maneira, mas tá aí, né? Essa é a única maneira. Então isso já dá para entender como que o Hegel percebe isso. Todos os outros livros dele, Ciência da Lógica, Enciclopédia, Filosofia do Direito, essas coisas estão aqui, porque a fenomenologia é a introdução das obras dele, é a introdução do grande projeto dele. Então, a filosofia do direito primeiro, ela tem algum problema aqui, ela tem algum probleminha aqui, ela tem um probleminha aqui, ou seja, ela tem problema em todos os lugares, mas ela vai tratar basicamente dessa parte. Se você pegar a filosofia do direito do Hegel, são 3 partes, que é o sumário. Um chama de direito abstrato, que é algo como se fosse consciência de si, falar de pessoa, falar de posse. O que é uma pessoa? O que é uma posse, não a extensão de uma pessoa? E a posse, já uma pessoa com uma posse, esbarra numa pessoa que também tem outra posse. O que é isso? Isso é parte do direito abstrato. Tem a moralidade, e tem a eticidade. Moralidade, ele vai falar que é bem-estar moral, responsabilidade, essas coisas, está lá na filosofia do direito. E a eticidade, ele vai falar de família, sociedade civil e Estado. E aí acaba o livro. E aí tem a história universal no finalzinho do livro. Mas ele acaba o livro assim. Então a filosofia do direito é um pedaço desse esquema. Isso é muito, isso vale a pena também. Mais ou menos? Difícil? Dúvida? Muito difícil? Muito. Não, deu para pegar mais ou menos, né? É bem complicado, mesmo que o cara que está expondo não ajuda também. A ciência da lógica é meio que a operação, vamos dizer, de pensamento sobre isso aqui. A ideia é sair de um dado completamente indeterminado e geral, um dado específico, infinitos, com qualidades, que é partir do ser e chegar na ideia. Então a gente passa o ser do nada, porque o ser aí, quantidade, qualidade, medida, objetividade, subjetividade, tudo para chegar na ideia, e a ideia é absoluta. A ideia absoluta é o que mais ou menos se chama de conceito, um C maiúsculo, que também é um subconjunto infinito. Por exemplo, a ideia de bem, uma ideia de Estado. A ideia de Estado, a noção de Estado, o conceito de Estado é um conjunto infinito. Porque se a gente for tentar qualificar o Estado aqui agora, vai demorar muito, e demorar muito quer dizer infinito. Pronto, meio simples assim. Fiquei inclusive porque a história não está parada. Enquanto você está tentando esse processo de alcançar o conceito, ou alcançar a ideia, o próprio Estado está se transformando e, portanto, ele mesmo está mudando o conceito e a sua ideia é constantemente. E aí, por isso que é inalcançável. Você está correndo atrás do conceito, o conceito continua correndo. Enquanto você corre atrás dele completamente. Se a gente entender a história como isso, dá para entender a história como esse saber absoluto. Não uma história que anda para frente, não. Saber que eu não posso saber. Exatamente. Um saber que não sei nem o que está escrito saber. A gente pode falar espírito absoluto. Então. Um espírito absoluto. Inalcançável. Inalcançável, mas sempre tentando alcançar. Mas que nunca vai alcançar. Porque quando você tenta alcançar, você está fazendo um movimento. Vamos dizer assim, né? Aqui tem infinitos elementos. Quando você tenta compreender esses infinitos elementos, tem uma coisa que chama princípio antrópico lá. Você sabe, né? Por exemplo, eu queria saber quanto de ar que tem nessa sala. Só que para entrar nessa sala, eu preciso entrar nessa sala. Para saber quanto de ar que tem nessa sala, para medir isso, eu tenho que entrar nessa sala. Só que eu respiro. Então, se eu respirar e entrar na sala, vai mudar
a quantidade, a medida do ar na sala. Isso é o tal do princípio antrópico. O negócio do elétron lá. Se for ver o elétron, você está dando um foco de luz nele, ele na verdade está em outro lugar, porque ele já absorveu a energia do foco e está refletindo você. Então, o espírito absoluto como se fosse trabalhar com esse princípio antrópico. Você vai entender isso aí, você está colocando elementos nele e ele já está se transformando em outra coisa. Mais ou menos isso. Uns falam devir, uns não gostam. Tá, isso é mais ou menos. A ciência da lógica é mais ou menos essa parte. Como que pensa isso? Como você usa essas categorias? É meio que um vocabulário de categorias. Ser, será, nada. Aí tem um outro livro dele, que é a Enciclopédia das Ciências Filosóficas. Isso é interessante, porque são 3 volumes, e os 3 volumes, eles na verdade se encontram, eles têm uma forte ligação um com o outro, né? E, vocês já assistiram aquele MIB, Homem de Preto? No final do MIB lá, que os caras estão matando aquela baratona lá, aquela coisa, e aí no final é o cara jogando uma bolinha de gude, né? No final, é mais ou menos isso, né? Porque tudo isso aqui pode ser um dado da certeza sensível para outro, né? E aí continuar a história até tanto que quiser. Eu só lembrei, né? Eu achei engraçado isso, né? Vou pegar um T9. Beleza. Tá falhando seu hoje. Essa enciclopédia são 3 volumes. O primeiro volume é o que ele fala de lógica. Na verdade, ele vai repassar a ciência da lógica nesse primeiro volume. Ele condensa um pouco, né? A ciência da lógica é maior, mas ele passa por esse outro volume. É quase meio sumário. Não tem quase diferença alguma. Também um pouco de sistema, assim, uma coisa. O segundo volume é a que ele chama de filosofia da natureza, que é como se fosse uma lógica aplicada, uma lógica prática, né? Tipo, se eu chegar numa ideia, eu consigo entender que essa ideia tem uma mecânica, que ela tem uma dinâmica, que ela tem um metabolismo, que ela pode ser um organismo, vivente ou não vivente, essas coisas. E aqui, o terceiro, ele chama de filosofia do espírito, que grande parte do que ele vai falar da fenomenologia está aqui, e da filosofia do direito também está aqui. Então, na verdade, esse talvez seja o melhor caminho para entender o sistema do Hegel. É mais curto, mais fácil, resumido, e eu acho que fica uma dica, né? Tem tradução da enciclopédia no Brasil, é da Loyola, e tem tradução também da edição 70, lá, aquela capa vermelha, edição 40, 70. Da edição 70 é compêndio, né? Diferente. É a mesma coisa. É reduzir. Não sei. Tá. Então, aqui a gente chega na fenomenologia, história, antropologia, direito, Estado, essas coisas. Basicamente, essas são as obras. Aí, depois disso aqui começa os problemas, né? Como eu falei para vocês, Hegel morre em 31, deixa essas obras, e em 40 ele foi reitor de Berlim, tudo, tá, morreu, fizeram homenagem para ele e tal, formou aqueles hegelianos de esquerda, hegelianos de direita, todas essas coisas que no marxismo se fala. Mas na década de 40, o Schelling, que era um amigo dele, mas que no meio desse caminho aí virou um inimigo dele, porque o Schelling também tinha um outro sistema de filosofia, né? Deu uma aula sobre o pensamento de Hegel. Quem estava nessa aula do pensamento de Hegel era um cara que chamava Engels, Friedrich Engels,
o Kierkegaard e o Schopenhauer. E o Schelling descascou o Hegel. Ele distorceu e acabou com o Hegel. Ele disse, não, o Hegel, saber absoluto é o saber que sabe tudo, a dialética é teleológica, essas coisas, tudo que a gente meio que ouve, tese, antítese, síntese, essas coisas assim. Então aí a gente vê o problema do tamanho do problema. Então, e de lá para cá, a tentativa agora de absorver a teoria do Hegel, ela vem sendo disputada, né? A gente pode entender o Hegel como um conservador, pode entender o Hegel como um comunista, pode entender o Hegel como um progressista leve, pode entender o Hegel como um canalha, dependendo de como a gente absorve a teoria, cria certas confusões. Por exemplo, tem um cidadão que chama Koyev, Alexandre Koyev. Ele foi um dos primeiros caras a traduzir, ele e o Jean Hippolyte foram os primeiros caras a traduzir o Hegel na França. E esse Koyev dava seminário da fenomenologia, da Hegel e tudo mais, de 33 a 39. E grande parte dos teóricos da década de 50, 60, tipo Levi-Strauss, Lacan, esses caras, estavam no seminário do Koyev e absorveram as ideias do Koyev do Hegel. Uma dessas do Koyev, duas, né? Uma é que o Koyev falou de fim da história, a ideia de fim da história, Fukuyama e dessas coisas. Quando chegasse por exemplo, quando chegasse aqui no saber absoluto, era o fim da história. E lógico que era o fim da história porque acabou o livro, mas não era o fim da história porque era o fim da história. E a outra é que a dialética do senhor escravo tem a ver com o marxismo e burguês e proletariado. Como é que é o nome desse cara? Kojev. Vamos escrever. Kojev. Então é ele que introduz essa ideia de fim da história em Hegel. E ele foi um dos primeiros, né? Eu conheço por ele, né? Mas não tenho certeza assim, se é ele. Mas ele é um desses caras. E outro, ele era um soviético, e depois que ele morreu, ficou sabendo que ele era um espião da KGB. E ele entendia a dialética do senhor escravo como uma luta de classes. Entendia como o escravo, no caso, seria o proletariado, e o senhor seria o burguês, que assola o senhor, abusa, né, do escravo, né? O escravo como uma extensão, uma coisa, o proletariado aquele que é escravo, né, das coisas, aquele que tem os grilhões, aquele que é dependente do senhor, né, como o Hegel disse. Só um detalhe também, né, porque no texto do Hegel chama independência e dependência da coisa, da consciência de si. Servidão e escravidão. O Hegel não usa senhor e escravo, ele usa servidão e escravidão. E quer dizer, na verdade, que quando duas consciências de si se chocam, elas podem ser independente ou dependente. Não sempre independente e dependente ao mesmo tempo. Pode ser duas independentes, pode ser duas dependentes, pode ser uma dependente e independente e do outro lado também, na outra ordem. Então o Koyev foi um desses caras. E influenciou diretamente Lacan, influenciou diretamente Levi-Strauss, influenciou diretamente o pensamento francês. Por exemplo, Jean Hippolyte. Depois o Jean Hippolyte morre em 69. Ele dava aula no Colégio de França. Quando ele morreu, quem assumiu a cadeira do Jean Hippolyte foi o Foucault, que foi aluno do Jean Hippolyte. Deleuze também, no Empirismo e Subjetividade, o primeiro dos livros dele, ele agradece o Jean Hippolyte. Os agradecimentos o querido Jean Hippolyte, meu amigo. Isso teve uma influência, uma certa influência nessa questão. Aí tem vários problemas. Por exemplo, no Estado, o Hegel lá no Filosofia do Jeito, ele fala assim: o Estado o Estado é o reino dos céus na terra, a substância ética por excelência.
Isso deu a entender que o Hegel era um defensor do Estado prussiano, que deu margem ao bismarckismo, bismarckiano e tal, essas coisas. O que ele estava querendo dizer é que, na verdade, o Estado tem uma força tão grande da ética, porque ele não pensava o Estado como um aparelho estatal, mas o Estado como esse campo de possibilidades, Estado como um estar, Estado das coisas. Ele pensava desse jeito. E por isso já anunciava, se a gente forçar a leitura, já anunciava a morte de Deus, né? Como alguns dos seus inimigos fez, né? Por exemplo, que a dialética sempre precisa de um outro para sobressair, né? Que também não é mentira, porque se a certeza sensível só consegue chegar na percepção é por meio dela mesma, né? Lógico, tem uma categoria, tipo um objeto que junto com ela se dá margem para outra coisa, mas também tem esse outro problema, que eu consigo pensar aqui. O Hegel também tem umas passagens, ele comenta no Estado de Direito, na cultura ali, ele comenta a Antígona, né, do Sófocles, e aí ele fala da mulher e algumas coisas assim, e alguns atribuem o Hegel um machismo lá, porque o Hegel é um machista, porque ele fala da mulher com desprezo, que ele fala do feminino com desprezo e tal. Eu não sei muito bem isso, mas o que ele está trazendo como é uma teoria, está muito forte na psicanálise, o que ele está falando, na verdade, são formas de relações modelo, ou seja, formas de apresentações de sexo, né? Ele não está falando diretamente de gênero, né? Então isso aí também, não sei se vale muito também. Ele fala de mulher, mas a ideia talvez seja se pegar assim o significado em si, né? Mas um recurso estético, né? Tipo dever mulher, né? Tem isso, não sei. Então, são vários problemas aí que está disputa e que o Zizek, de certa forma, meio que parcialmente tenta trabalhar, resolver, suturar, né? Vamos dizer. Essa talvez seja a contribuição do Hegel no pensamento do Zizek. Eu não sei, vocês já ouviram falar do Hegel? Já bastante? O que vocês já ouviram falar do Hegel? Vamos descanso aqui agora, só para a gente... Eu, assim, eu estudei muito ano passado, quando tive aula de teoria da história, não teoria da história não, de CH, no último bimestre nós estudamos. Agora, nesse ano, a gente nós no caso, pelo texto não, mas assim, fora dali, a teoria da história é importante, então dá para estudar também. Só que para mim ficou um pouco difícil, porque muitos autores para poder escolher qual que vai estudar. Então eu comecei a estudar ele semana passada, então eu não tenho uma opinião formada. Não, mas o que você já ouviu falar? Mas fala muito dessa parte mesmo, né, da história da dialética, que eu ainda não entendi direito. Então é mais com o tempo ainda, então não tenho opinião formada sobre isso. Sim. Mas do jeito que você falou agora, pelo pouco que eu sei dele, passa a impressão sim que ele é um nacionalista até. Passa, né? Passa a impressão que ele é um nacionalista. Sim. Então, como eu não Mas tenho o que opinião vocês já formada, ouviram, por exemplo, os professores? O que você já ouviu? O que você já ouviu? Basicamente, ele é um Bosta. dialético Teleológico. Mecanicista. mecanicista teológico. E, assim, o professor não gosta dele. Não gosta Que gosta? Ele é bem assim, tenta ser o máximo possível neutro nas aulas, né? Mas ele também passa a impressão que ele teve em relação a isso, ele é sincero, ele passa. Mas assim, a gente não focou muito no livro, uma passagem bem rápida, a gente não deu nem um texto assim, forte sobre ele. Você é o Hume e o Deleuze? Já entendi quem que é. Então, o problema desses caras é que, tipo, pro Hegel é importante ter uma categoria para você ter paciência para trazer o conceito, mas por outro lado você perde a velocidade desses caras, tipo Nietzsche, Deleuze, Foucault, são caras sem categoria, são caras imanentes, de um plano. Eu fui perceber um pouco aqui também, nessas explorações, é
ele percebe também que existe um devir, que existe uma coisa que você não consegue palpar, mas ele tenta fazer isso, tenta, não, vamos colocar essas categorias que vai determinar o que é isso. Vamos tentar achar. Mas ele percebe que não dá. Pouco que eu percebi isso, ele percebe que não tem como, ele tenta. Passa, eu acho, talvez a vida dele tentando fazer isso, tentando fazer o que o Kant fez, por exemplo, tentou fazer também, usando essas categorias, usando essas formas mesmo para formalizar essa consciência de si, mas ele percebe também que é uma consciência de constante mudança, primeiro, e nem tudo eu vou conseguir, pode até tentar, eu colocou algumas categorias, razão, a moralidade, cultura, religião, filosofia, tudo isso faz parte dessa consciência de si. São coisas que eu consigo, de certa forma, formalizar, colocar num determinado conceito, ou conceitualizar. Mas há coisas que eu não consigo. Então, como que eu faço? Eu vou criar uma ideia que, por exemplo, uma ideia de absoluto, de infinito, onde que há coisas que eu não vou conseguir alcançar. E uma história que possa... Eu podia perceber, eu tenho que me aproximar de uma leitura séria de Hegel, eu tenho interesse em conhecer de fato Hegel, assim, por ele mesmo. O Zizek tem uma sacada que ele fala assim, porque essa ideia dá margem para você pensar progressivamente e linearmente, né? E sempre mais, né? Pensei muito nisso. Tanto que, dialética negativa. É teleológica, é uma dialética expansiva. Ascendente. Ascendente. Porque a dialética negativa dos caras é justamente isso, né? Fala, não, o negócio não vai para frente. Não tem como a consciência de si chegar a uma moralidade com essa facilidade. A tensão é tão forte, quando a matéria escura é tão forte que não desemboca. Você vê isso aí, campo de concentração, vocês vê o nazismo, os caras têm que fugir, essas coisas e tal. É estranho. O Zizek, ele tem uma sacada, cara. Ele tem alguma influência do Hume, alguma coisa? Então, ele estudou o Hume, né? Ele estudou certamente um pouco do Hume, principalmente nessas primeiras partes, né? A ideia da sensação, a ideia da repetição. Por exemplo, aqui tem um capítulozinho, não sei se é, porque é antropologia, psicologia e fenomenologia, a primeira parte. São 3 partes dentro dessa, que tem 3 partes dentro também. Então essa primeira parte tem um títulozinho lá que chama O Hábito. Então isso é muito interessante também. E a repetição, né, que é uma coisa extremamente importante para a psicanálise, é importantíssimo. A repetição é o que faz acontecer, né? A repetição a repetição faz sair alguma coisa de uma coisa, né? Faz criar um duplo, né? Essa que é a ideia da psicanálise. O que é um trauma? O trauma não é, eu tenho um trauma, eu tive um trauma porque o meu cachorro me mordeu quando eu era criança. Mas isso não é o trauma. O trauma é você lembrar para o resto da sua vida depois que o cachorro te mordeu. O cachorro te morder é um acidente completamente insimbolizável. É o que a psicanálise chama de real. É um núcleo duro e irresistível, não consegue aprender. Só que a repetição desse fato cria esse mal-estar, porque se a coisa não é apreensível e eu insisto em repetir, eu fico repetindo, eu não consigo achar um sentido, não consigo. Isso que é o trauma. O trauma é uma cadeia, né? O trauma não é um furo, um ponto. De certa forma, o trauma é um hábito. O que é o trauma disso, né? De usar roupa assim, de fazer as coisas. O trauma, né? É o trauma do homem natural, aquele homem que se transformou num cidadão, que se transformou num político, que se transformou num brasileiro, que se transformou nessas coisas. Essa que é muito importante, a repetição, principalmente por causa dos exércitos, essas coisas, dos canais. E essa ideia de como ele vai tentando trazer. Não é à toa, mais sobre um dos histéricos, né? O que é um histérico? O histérico é aquele que está a todo momento denunciando o mestre. Ele precisa de um mestre para apenas desestabilizar o mestre. E isso para ele já é a vitória. Ele não quer derrubar o mestre, ele não quer fazer nada. Ele quer manter o mestre na posição e descer a lenha nele. Entende? Por exemplo, cachorro na coleira. Na hora que você corta, nada. Essa que é uma coisa legal. E o Hegel faz isso. Toda hora ele está insistindo. Fala, não, mas não é assim.
Mas chegamos no saber absoluto, que é o fim da história. Mas ele não pode ser isso, porque o saber absoluto sempre está infinito, a gente não consegue chegar e observar isso aqui, né? Uma ideia de ideia. O Zizek ele fala assim, né? A história para o Hegel, em vez de ser, na verdade, para frente, né? Seguindo para frente, na verdade ela dá essa impressão porque por cada vez ela está repetindo e tentando se simbolizar que ela está sendo expulsa para fora, está se repetindo para fora. Então, na verdade, você está empurrando com a barriga a história, não é a história que está andando para frente. A história, na verdade, ela está fugindo daquele monstro que está tentando correr atrás dela. Por isso que ela parece que ela vai para frente. Essa que é uma lição bem massa do Zizek. Assim. Eu não sei, você lá, você falou do Hegel, você olhou e... O que você já ouviu do Hegel? Você pode me dizer? Não, de nada. Nada? Eu acho que é ético, né? Bem clássico, assim. Tem um fundamento bem bom. Umas ideias de Tá. Bom, eu acho que já meio que vai dar hora. Então vamos tentar combinar o seguinte, ó. Tem um texto que chama Zizek, Violência Policial e Violência Divina. Essa folha e essa folha. Tem 4, 3. Tá, uma coxinha. 6, 7, 8. Menos quinta. Quarta e sexta. Quarta é amanhã, né? Ai, fugiu. Para levar lá, né? O Matheus tinha falado até. Né? O texto é violência policial e violência divina. Então, eu acho que até dá para ir, mas sem fora do curso, né? Eu acho que dá para. Eu posso ir lá, não tem problema algum, não. Mas não sei se pro curso, né? Não sei. Posso fazer, a gente pode fazer outra coisa. Eu, o Diogo, sei, né? Eu tô para fazer. Não vou conversar. Não, vamos ver, porque não dá para ficar assim, né? Vocês estão lá. Ó, por favor, hein? Então 13 capítulos. São 13 parágrafos. 13 parágrafos. Tem parágrafo de 3 linhas, tem parágrafo de 4 linhas, tem parágrafo de 2 linhas. 4 parágrafos. Se a gente ler isso aqui rapidão amanhã, a gente vai entrar nesse outro texto que é maior, que tem 10, 8 páginas, e aí vai dar pra gente trabalhar metade do encontro amanhã e o outro encontro inteiro na sexta. E daí dá pra gente tentar ter mais tempo nisso. Porque se a gente começar isso aqui agora, a gente não vai terminar ele e não vai conseguir terminar ele. Vamos atravessar isso aqui na frente. Esse aí qual que é? Esse é o do sujeito incômodo, chama 3, 4, 5. Então, esse texto aqui não é só de Hegel, mas é para entender como que o Zizek usa o Hegel para tentar trabalhar junto com o Marx também. Por exemplo, onde está grifado ali de cinza e sublinhado, ele fala assim, ao afirmar a ameaça da negatividade abstrata, que é uma coisa que a gente vai precisar ver, a ordem existente como sendo um traço permanente dela, que nunca pode ser aufgehoben, essa palavra, tipo supra-assunção, suprimido, superado. Hegel se mostra mais materialista que o próprio Marx. Em sua teoria da guerra, e esse é um problema também, que tem uma péssima leitura da teoria da guerra do Hegel, porque o Hegel fala que a guerra é que mobiliza a história entre os estados e tal, mas o que ele está falando na verdade é que na guerra os estados usam da sua assistência para mostrar para o cidadão, ou para dar para o cidadão o que é uma materialidade de vida, uma oportunidade do cidadão conseguir viver sem estar na guerra, que é uma coisa completamente diferente. Ele está ciente do retorno repetitivo da negatividade abstrata, que depois vai ver, que violentamente rompe, desata elos sociais. Marx reata a violência no processo do qual uma nova ordem surge, enquanto que em Hegel o desatamento permanece não supra-sumido, permanece um trauma. Então o Hegel tem uma noção de trauma que até o Marx não tem. Tomara que vocês gostem desse texto. Vamos tentar trazer, se vocês quiserem ter dúvida, alguma coisa, trazer anotação e a gente
meio que conversa assim que daí é mais legal. Eu acho que a gente acaba por aqui agora. Peço desculpa para vocês, mas vamos tocando até amanhã aí. Senão